Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu novo livro, né, que acabei de publicar e está disponível na Amazon. O link ele está aqui embaixo. O livro A História das Técnicas, do Alvorecer da Consciência Criativa à Descoberta do Fogo e da Agricultura. Então eu vou falar desse momento característico aí, por volta de 50 mil anos atrás, que é a consciência criativa, né? É a tal da revolução cognitiva ou explosão criativa, tem vários nomes para isso, né? Que ali por volta de 50 mil anos, 40 mil, 50 mil, houve ali vários avanços técnicos da humanidade. Pintura, colares, instrumentos líticos de pedra, né? Instrumentos feitos com osso, arpões e sepultamentos também, que vai dar um grande salto em relação ao que tinha antes. Então, nesse livro eu vou contar sobre o começo das primeiras invenções, né? Que isso vai estar lá por volta de 2,5 milhões de anos atrás, com o Homo habilis, que ele vai fabricar as primeiras ferramentas, né? A gente já tem evidências que isso veio até antes disso, lá por 3,3 milhões de anos já tinha ferramenta lá, antes mesmo do Homo habilis. E vou falar dessas ferramentas, das tecnologias que envolvia essas primeiras ferramentas, a tecnologia eu não vou usar o termo tecnologia, não, porque tecnologia tem esse logia, né? E então, nesse momento, a gente pode falar mais apropriadamente de técnica, né? Porque ainda não existe essa tentativa de você matematizar esse conhecimento, de você dar uma lógica nesse conhecimento. A coisa é muito empírica, né? Então, você tem essas técnicas de Olduvai, que é a mais primitiva. Depois de um tempo, você teve os instrumentos Acheulense, que são os bifaciais, né? A Olduvai, você faz o corte só num lado da pedra. A Acheulense, tu faz o corte nos dois lados da pedra. Então, você para fazer uma ferramenta de corte. Então, você ali você já consegue ter acesso à carne, a carne dos animais, e já melhora a quantidade de proteína que você consome. Ainda não vai ser um aproveitamento muito bom, porque você ainda não tem fogo, você ainda não usa para fazer comida, né? Então você consome carne, mas o aproveitamento é muito baixo, né? Onde você vai ter um salto qualitativo maior ainda é quando você descobre o fogo, isso vai ser por volta de 500 mil anos, e ali você depois, gradativamente, você vai usar para cozer os alimentos. Com o cozimento, você facilita a absorção desse alimento pelo teu intestino. Então, o índice de eficiência aumenta bastante. Você não precisa mais caçar 100 quilos de caça, né? Você com 20 quilos de caça, você já consegue se alimentar. Então, o índice de aproveitamento dos alimentos melhora bastante com o cozimento, mais do que propriamente com a carne, né? Então, eu vou falar então sobre essas primeiras espécies de hominídeos, né? Homo habilis, Homo erectus, e depois o Homo sapiens, o Homo de Neandertal. Vou falar desses hominídeos, as características dele, né? As ferramentas que cada um inventava, a invenção do fogo, as migrações. As migrações elas foram possíveis quando você teve essa tecnologia dessas ferramentas. Sem essas ferramentas, você dificilmente poderia se aventurar a fazer essa migração aí, sair da África, né? O homem nasceu na África e ele foi por mais de uma onda migratória, foi em direção à Ásia. Então, esse Homo erectus, né, é que ele sai da África e vai em direção à Ásia, tá? Homo de Neandertal, que ele vai estar mais ali na Europa, mais
na Ásia, nos climas mais frios, né? Não vai ter Homo de Neandertal na África, né? O Homo heidelbergensis. Então eu vou falar dessas sequências aí de evolutivas humanas, né? Vou falar sobre o dilúvio bíblico também, porque o dilúvio bíblico ele é interessante que ele era o paradigma da ciência da época. Então, quando o homem de Neandertal foi encontrado, se acreditava que ele fosse um homem da época do dilúvio. Né? Assim, você tem essa lógica. Depois você foi vendo que a primeira reação foi rejeitar o Homo de Neandertal. Não é um ser. Esse provavelmente é um ser humano moderno, deformado, um cara que tinha uma doença, não é um cara antigo. Aí depois, não, descobriram outros homens de Neandertal, em outros locais. Aí, não tem jeito, isso aqui não é uma pessoa doente, isso é padrão mesmo, o cara era assim mesmo, né? Só que esse homo aqui, ele não existe hoje, então pronto, tem que ser um cara extinto, é um cara que não existe mais. Né? Então ele já é um cara antigo, né? Já foi dada uma antiguidade para ele. E, mais que isso, ele foi encontrado em diferentes estratos geológicos. Diferentes estratos geológicos. Então, como é que pode ter havido um dilúvio só? Se fosse um dilúvio, teria todo mundo no mesmo estrato geológico. Mas não, você encontra em mais de um. Então, para tentar salvar o texto bíblico, né, o Cuvier vai desenvolver a tese do catastrofismo. Não, então tivemos vários dilúvios, vários catástrofes, né? Já está saindo do texto bíblico. Então, mas é uma tentativa ainda de salvar. E depois ficou impossível de salvar, porque ficou constatado que esses fósseis eles tinham muito tempo. A própria idade da Terra, que inicialmente se dava 6.000 anos, a idade da Terra, foi feito outras medidas e constatado que não está compatível. Né? Você fez, a primeira medida que foi feita foi com. Você imagina a Terra uma bola de fogo e que ela vá se esfriando. Bom, uma bola desse tamanho, para esfriar e chegar na temperatura atual da Terra, ela levaria quanto tempo? Imagina que fosse uma bola toda de fogo e fosse esfriando aos poucos. Quanto tempo essa bola de fogo levaria para esfriar? O Kelvin fez essa conta e chegou aí perto de 100 milhões. 100 milhões de anos. Tá? Então, mais tarde o cálculo foi refeito, quando se descobriu a radiação, né? Você teve que refazer essa coisa, esse cálculo, e chegou aí nos bilhões de anos que a gente conhece, nos 4,5 bilhões de anos. E esse cálculo, ele feito por vários métodos, ele chega no mesmo valor. Então, ficou impossível sustentar a descrição literal da Bíblia. Então, eu vou acompanhando isso, como é que a Bíblia, num momento, ele fazia parte da ciência e, gradativamente, ela foi sendo, deixando de ser objeto de referência para o estudo científico. Tá? Então, eu vou falar da ascensão da linguagem, que é outro ponto que é considerado fundamental para a evolução técnica, né, que com a linguagem você consegue ativar áreas diferentes do teu cérebro. E aí você consegue dar um upgrade aí no teu cérebro. Né? Essa parte neurolinguística, né, também vou falar de autores que tratam da questão da neurolinguística, e até chegar então na revolução cognitiva, que é a dos 50 mil anos que eu falei. O pensamento mágico, religioso, também vai surgir nessa época. A questão da arte rupestre, das ferramentas de guerra. Vou falar dos achados em Göbekli Tepe, que é um povoamento, né, uma cidade que foi encontrada e com megalitos, né, com inscrições de animais, e ali antes da agricultura. Então você tem uma cidade antes da agricultura. Até então se imaginava que as cidades viriam só depois da agricultura.
e ali Göbekli Tepe, ele quebra esse paradigma. Chegamos então lá por volta dos 10 mil anos, com a invenção da agricultura, que vai dar outro upgrade. Aí eu vou trazer os temas do Sapiens, do Yuval Harari, contrapor com David Graeber, que ele faz uma crítica ao Sapiens, e vai colocar ali que a agricultura, né, ela tem um papel fundamental na reorganização do espaço geográfico humano, né? Mais adiante teremos as primeiras civilizações. E a agricultura, ele coloca, né, o David Graeber coloca que não era intencional humano, não era intenção. Os povos que fizeram praticar a agricultura, eles também continuaram, por algum tempo, sendo caçadores-coletores. Temos exemplos disso. O povo não abandonou a caça e coleta. E a agricultura, ela era numa área que era irrigada, né? Era uma área que era úmida, nas várzeas ali. Então, era uma área que não era muito difícil plantar. Então, acabou sendo usado, mas não era a atividade principal. A atividade principal continuou sendo a caça e coleta. Então, isso vai ter, a agricultura, ela vai aparecer ali no Crescente Fértil e vai se difundir relativamente rápido para outras áreas, tanto para a Ásia, quanto para a Europa, ali na Grécia, quanto para a África, ali na África, na altura do Saara, que ali no Saara era uma região que propicia a agricultura. Então, enfim, eu vou estar tratando aí de vários autores. O Jeremy Diamond, né, no livro sobre os germes, né, ele trata dessa questão também da agricultura. Ele coloca que a questão geográfica é uma questão que foi fundamental para essa difusão do conhecimento agrícola, né? Enfim, e aí finaliza então com a questão da agricultura, a questão do culto da deusa, que a partir do momento que você teve as sociedades agrícolas, isso impactou também na religião, né? Isso impactou na religião, porque você passa a ter uma religião que ela passa a ter uma perspectiva mais cíclica, né? Como a agricultura. A agricultura que ela nasce, morre e renasce e inicia um ciclo ininterrupto. Então, essa ideia desse ciclo, isso assumiu a forma de mitos que também trazem essa mensagem cíclica, né? E ali o nascimento das primeiras cidades, vou falar de uma das mais antigas, que é a cidade de Jericó. E o surgimento da propriedade privada e da formação do Estado, né? O David Graeber, ele vai ter uma perspectiva mais anarquista disso, né? Então, isso é uma coisa que vai ser comum entre vários autores, né? Que você não pode pensar um modelo padrão que todas as sociedades seguiram, né? Como se você saiu da aldeia, foi para a tribo e depois para o Estado, né? Tribo, depois centralizado, né? Primeiro não centralizado, depois um comando centralizado e depois finalmente Estado. Então, essa linha, ela não é uma linha linear. Essa linha de desenvolvimento, as sociedades, elas passam por diferentes formas. O David Graeber vai ter essa perspectiva de mais anárquica, né? Você tinha sociedades ali organizadas no começo e que não tinham esse governo centralizado e que já assumiam um tamanho significativo dessa cidade sem esse controle centralizado, que é uma coisa que veio posteriormente. Então, eu vou estar tratando das teses aí de vários autores nessa área de arqueologia, de evolução, de conhecimento de neurolinguística, da formação do cérebro humano, de religião, Mircea Eliade e outros autores, né? E, enfim, vocês podem adquirir na Amazon o livro e não é necessário ter o Kindle para adquirir o livro. Você pode se cadastrar na Amazon, você cria um cadastro ali gratuito, tá? E você
faz o download do aplicativo, tanto para celular quanto para o seu computador. E você pode ler o livro de qualquer lugar, de qualquer computador e no seu celular a qualquer momento. E você, quando faz a leitura no celular, por exemplo, você está fazendo a leitura no celular, você parou na página 100. Quando tu abre o teu computador, ele já vai abrir na página 100. Ele mantém uma sincronia, né? Então, não é necessário ter o Kindle e a conta é gratuita na Amazon. Então é isso, fica aí a sugestão de leitura. Espero que vocês gostem. Se tiverem críticas, podem encaminhar os comentários. E não esqueçam de deixar um comentário na própria Amazon do que vocês acharam do livro. É isso, muito obrigado então.